Você já parou para pensar como um simples pedaço de papel pode ter tanto poder? O real brasileiro, essa cédula que você carrega na carteira, é muito mais do que um meio de troca. Ele é uma peça central na engrenagem da nossa economia, influenciando desde os preços do pão até os investimentos que você faz. E aqui está o ponto: de entender como ele funciona pode ser a chave para abrir portas que você nem sabia que existiam. Imagine-se em um jogo de tabuleiro, onde cada movimento que você faz impacta suas finanças. O real é o dado que você lança, e as decisões que você toma ao longo do caminho são cruciais. Mas, como tudo isso se conecta? Você sabia que a inflação pode devorar seu poder de compra, enquanto o câmbio pode transformar seus investimentos? E se eu te dissesse que, dominando esses conceitos, você pode mudar o rumo da sua vida financeira? Fique comigo, porque a jornada pelo universo do real brasileiro vai te surpreender. Prepare-se para um mergulho profundo nessa moeda que movimenta sonhos e realizações. Quer entender o que realmente está por trás de cada centavo? Então, vamos lá. Que dizer sobre essa moeda que entrou em nossas vidas lá em 1994? Eu me lembro bem do clima de incerteza que pairava sobre o Brasil na época. O país enfrentava uma hiperinflação devastadora, e o poder de compra das pessoas estava desaparecendo, como areia entre os dedos. Foi nesse cenário caótico que o real nasceu, não como uma simples moeda, mas como um símbolo de esperança. O governo, sob a liderança do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, decidiu que era hora de agir. E assim, com a implementação do Plano Real, uma nova era começou. O objetivo principal da criação do real era estabilizar a economia brasileira. A ideia era simples: criar uma moeda que fosse confiável e que trouxesse de volta a confiança do povo. O sucesso do Plano Real não veio da noite para o dia, mas ele trouxe resultados visíveis. As pessoas começaram a acreditar que poderiam planejar suas vidas financeiras novamente, e isso foi fundamental para o renascimento do consumo e do investimento no Brasil. Uma das coisas que mais me impressiona sobre essa história é a forma como as pessoas se adaptaram. Lembro de ver, na televisão, as reportagens sobre a troca do Cruzeiro Real pelo Real. Era uma verdadeira revolução. As pessoas estavam animadas, mas também cautelosas. Afinal, tinham passado por tantas desilusões. Mas, aos poucos, o real começou a se firmar como uma moeda forte, e a economia começou a se recuperar. Era como se o Brasil tivesse recebido um novo fôlego. E não podemos esquecer dos desafios que vieram junto com essa nova moeda. A transição não foi fácil. Havia dúvidas sobre a capacidade do governo em manter a inflação sob controle e garantir que o real não se tornasse apenas mais uma moeda da história. Mas com o tempo, a criação do real se mostrou como uma decisão acertada, e o Brasil começou a trilhar um caminho de crescimento. Hoje, ao olhar para trás, é incrível perceber a importância do real na construção do Brasil moderno. Ele não apenas estabilizou a economia, mas também se tornou parte da identidade nacional. O real é mais do que uma moeda, ele é um testemunho da resiliência do povo brasileiro e de sua capacidade de se reinventar diante das dificuldades. Características do real. Agora, vamos falar das características do real. Quando olho para as notas e moedas, fico impressionado com a riqueza de detalhes que foram pensados para garantir a segurança e a identidade da moeda. As notas têm tamanhos diferentes, cores vibrantes e retratam figuras importantes da nossa cultura, como a garça e o ipê, que são verdadeiros ícones do Brasil. Cada denominação é única e traz consigo uma história que merece ser contada. As medidas de segurança também são fascinantes. Lembro-me de ter visto uma vez um programa na televisão que falava sobre como as notas são feitas. Existem elementos como a marca d'água, o fio de segurança e a tinta que muda de cor. Essas inovações não são apenas para proteger a moeda contra falsificações, mas também para garantir que as pessoas se sintam seguras ao utilizá-la. Isso é essencial em uma economia moderna. As moedas, por sua vez, têm um design que reflete a diversidade do nosso país. Cada centavo carrega consigo um pouco da história do Brasil. As diferentes denominações de moedas são práticas e ajudam na hora de fazer compras. Posso me lembrar de quando eu era criança e fazia compras com minha mãe.
A forma como ela organizava as moedas na bolsa e as contava para pagar sempre me fascinou. Essa simplicidade tem um valor imenso. Além disso, a paleta de cores das notas é outro ponto que não posso deixar de mencionar. A harmonia entre os tons não é apenas esteticamente agradável, mas também ajuda na identificação rápida das denominações. Isso é especialmente útil para quem pode ter dificuldades visuais. O design inclusivo das notas é uma prova de que o Brasil se preocupa com todos os seus cidadãos. Por fim, as características do real não são apenas funcionais, elas também criam um sentimento de pertencimento. Quando você pega uma nota ou uma moeda, você não está apenas lidando com dinheiro, mas sim com um pedaço da história e da cultura brasileira. É essa conexão que faz com que o real seja mais do que uma simples unidade monetária. Sistema monetário brasileiro. O sistema monetário brasileiro é uma verdadeira engrenagem que mantém tudo funcionando. O Banco Central do Brasil é o responsável por regular a emissão do real, e isso é fundamental para garantir a estabilidade econômica. Eu sempre admirei a complexidade e a importância do trabalho que eles fazem. O Banco Central atua como um guardião da nossa moeda, garantindo que ela mantenha seu valor ao longo do tempo. Uma das funções mais importantes do Banco Central é controlar a quantidade de dinheiro em circulação. Essa tarefa não é simples. Para manter a inflação sob controle e garantir que a economia cresça de forma sustentável, o Banco Central precisa tomar decisões baseadas em dados e previsões. Isso envolve uma análise minuciosa de diversos indicadores econômicos, como a taxa de desemprego e o crescimento do PIB. E, acredite, isso demanda uma equipe altamente qualificada. Outra parte crucial do sistema monetário é a relação do Banco Central com a política monetária. As decisões que eles tomam afetam diretamente a vida de milhões de brasileiros. Quando o Banco Central aumenta ou diminui a taxa de juros, isso repercute em tudo, desde o financiamento da casa própria até os empréstimos pessoais. Eu sempre fico impressionado com como essas decisões podem mudar o clima econômico de um país. O Banco Central também é responsável por garantir a confiança na moeda. Quando as pessoas sentem que o real é uma moeda estável, elas estão mais propensas a gastar e investir. Isso, por sua vez, estimula o crescimento econômico. É um ciclo que, quando bem administrado, traz benefícios para todos. E, claro, a transparência nas ações do Banco Central é fundamental para que a população confie nas suas decisões. Por fim, a relação entre o Banco Central e a sociedade é uma via de mão dupla. Enquanto o Banco Central regula a moeda e garante a estabilidade econômica, a sociedade também tem um papel importante. A educação financeira da população é essencial para que as pessoas compreendam a importância de uma moeda estável e saibam como lidar com suas finanças de forma consciente. É aí que entra a necessidade de um diálogo constante entre as instituições e os cidadãos. Taxa de câmbio. A taxa de câmbio é um tema que sempre me intrigou. A forma como o real se valoriza ou desvaloriza em relação a outras moedas, como o dólar e o euro, é influenciada por uma série de fatores que vão desde políticas internas até eventos globais. É como se o real fosse um jogador em um grande tabuleiro de xadrez, onde cada movimento pode ter consequências significativas. Eu fico pensando em como isso afeta nossas vidas cotidianas e até mesmo nossas viagens ao exterior. Os mecanismos que influenciam a taxa de câmbio são complexos. Por exemplo, quando o Brasil está em um período de crescimento econômico, é comum que a taxa de câmbio do real se valorize. Investidores estrangeiros se sentem atraídos e querem colocar seu dinheiro aqui. Isso pode ser uma boa notícia, mas também traz desafios. Uma moeda muito forte pode dificultar as exportações, tornando nossos produtos mais caros no exterior. Por outro lado, em tempos de crise, o real pode sofrer desvalorização. Isso pode ser um golpe duro para as famílias que estão tentando manter seus padrões de vida. Eu me lembro de quando o Brasil passou por uma crise econômica e vi o impacto disso na vida das pessoas ao meu redor. As contas pareciam aumentar, e muitos se viam lutando para equilibrar suas finanças. Nesse contexto, a taxa de câmbio se torna um reflexo da saúde da economia. Além disso, a relação do Brasil com outras economias globais também desempenha um papel crucial. A política monetária dos Estados Unidos, por exemplo, pode ter efeitos diretos sobre o real.
Quando o Federal Reserve aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos, muitos investidores tendem a buscar segurança em ativos americanos, o que pode levar à desvalorização do real. É fascinante, mas também assusta pensar em como estamos todos interconectados nesse mundo globalizado. Por fim, entender a taxa de câmbio é fundamental para qualquer cidadão que deseje tomar decisões financeiras informadas. Isso inclui desde a hora de viajar até a hora de investir. Ter uma noção de como o real se comporta em relação a outras moedas nos ajuda a planejar melhor nossos gastos e a entender o que acontece na economia mundial. É uma dança complexa, mas que, quando compreendida, pode nos dar algumas boas cartas na mão. Item inflação e o real. Quando a gente fala em inflação e seu impacto no real, é impossível não lembrar das épocas em que a inflação estava nas alturas, devorando o poder de compra da população. Lembro-me de como as pessoas costumavam correr para o mercado logo após o pagamento do salário, com medo de que os preços subissem ainda mais até o dia seguinte. O Banco Central do Brasil, por sua vez, sempre teve um papel crucial em tentar controlar essa situação, utilizando diversas estratégias para minimizar os efeitos da inflação na nossa moeda. É um jogo constante de tentar manter a estabilidade, e isso não é tarefa fácil. Uma das principais ferramentas que o Banco Central utiliza para controlar a inflação é a definição da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Quando a inflação começa a subir, o Banco Central pode optar por aumentar a Selic. Isso encarece o crédito, desestimula o consumo e, consequentemente, a demanda por bens e serviços, ajudando a conter a alta dos preços. É interessante observar como esse mecanismo influencia diretamente nossos hábitos de consumo. Lembro-me de quando a Selic subiu e muitos amigos começaram a adiar compras, pensando duas vezes antes de se endividar. Por outro lado, quando a inflação está sob controle e a economia precisa de um estímulo, o Banco Central pode reduzir a Selic. Isso torna o crédito mais acessível e incentiva o consumo. Porém, é um equilíbrio delicado. A meu ver, a comunicação do Banco Central com a população também é essencial. Quando eles anunciam suas decisões, fica claro o que está em jogo, e isso ajuda a criar uma expectativa em relação ao futuro econômico, impactando nossas decisões diárias. Ainda assim, a inflação não afeta apenas os preços dos produtos. Ela também é uma questão de confiança. Quando a inflação está alta, a desconfiança na moeda aumenta e, consequentemente, as pessoas tendem a buscar alternativas, como investir em bens duráveis ou até mesmo em moedas mais estáveis. Essa dinâmica pode levar a uma pressão ainda maior sobre o real, tornando a tarefa do Banco Central ainda mais desafiadora. Por último, é importante lembrar que a inflação, embora tenha um impacto negativo, também pode ter suas nuances. Em alguns casos, uma inflação moderada pode ser um sinal de que a economia está crescendo. O desafio é encontrar esse ponto de equilíbrio, e é nesse contexto que o real se torna um verdadeiro termômetro da saúde econômica do Brasil. Política monetária. Entrando no tema da política monetária, é fascinante como o Banco Central do Brasil possui um arsenal de instrumentos para influenciar a economia e a circulação do real. Além da taxa Selic, há também as operações de mercado aberto, que envolvem a compra e venda de títulos públicos. Essas operações são uma maneira eficaz de controlar a quantidade de dinheiro que circula na economia. Quando o Banco Central decide vender títulos, ele retira dinheiro da circulação, ajudando a conter a inflação. É curioso notar como, no dia a dia, essas decisões podem impactar a vida de todos nós. Por exemplo, quando o Banco Central opta por aumentar a Selic, eu percebo que a parcela do meu empréstimo aumenta, e isso me faz repensar meu orçamento. Esse reflexo imediato da política monetária na vida das pessoas é um aspecto que muitas vezes passa despercebido, mas que tem um peso significativo nas nossas finanças pessoais. Outro aspecto interessante da política monetária é a comunicação. O Banco Central não pode simplesmente agir sem explicar suas intenções. As expectativas do mercado e da população em relação às decisões da autoridade monetária podem influenciar o comportamento econômico. Quando o Banco Central comunica suas metas de inflação, por exemplo, está criando um compromisso com a sociedade. E isso, de certa forma, ajuda a ancorar as expectativas e a manter a confiança no real.